Evangelho segundo escreveu São Marcos. Capítulo de número 3. Quero fazer uma leitura nos versículos 31 até o versículo 32. Os irmãos sabem que a reunião de domingo, ela sempre é muito familiar. Nós sempre a denominamos como o culto com a família. Porque não existe culto, meus irmãos, sem a presença de cada um de nós. O culto é ofertado a Deus e deve de ser vivo, santo e agradável ao seu nome. Então sempre denominamos o domingo o culto com a presença da família. A família é algo do coração de Deus. Foi Ele, não é, que formou o homem e depois formou a mulher. E lhes deu a condição de viver, lhe deu algumas responsabilidades para que eles dessem continuidade à espécie, para que eles cuidassem daquele lugar onde eles viviam, para que dominasse sobre as coisas criadas. Algumas ordenanças de Deus foram dadas àquele casal, mas depois que houve um tropeço, um errar do alvo, eles pecaram, e a partir daquele pecado veio o primeiro problema dentro da família, aonde Caim mata o seu irmão Abel, e de lá em todos os tempos da história da humanidade, a família sempre foi alvo dos ataques de todos os lados, e principalmente do inimigo de Deus, Satanás. Ele sempre quer destruir a família. Eu quero tomar esse texto da palavra do Senhor para falar um pouquinho sobre família. Marcos capítulo 3, versículos 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor dele. Eles disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão aí fora, à tua procura. Eu gostaria de utilizar este texto da palavra do Senhor para falar sobre, em alguns momentos, na vida da família, é melhor ficar do lado de fora. Em alguns momentos, na vida da família, é melhor ficar do lado de fora. Se você ler somente este trecho das Escrituras, você vai censurar Jesus, porque parece que Jesus é indelicado, e ainda é indelicado com aquela que lhe deu a vida, que lhe gerou, a sua genitora, a sua mãe. Parece que Jesus é até mal educado em permitir que Maria estivesse do lado de fora. Mas Maria é uma mulher sábia, inteligente, e ela teve um comportamento aqui, olha, de inteira sabedoria e graça de Deus. Havia aqui todo um problema, um imbróglio familiar, em que Maria não quis se intrometer. Se você só ler esse tequinho do versículo, você vai até falar assim: Jesus parece que não gostava de seus irmãos e não tinha tanta consideração por Maria. Mas Maria é uma mulher que guardava tudo no coração. Maria viveu um momento da vida que ninguém antes dela nem depois dela viveu. Porque o que estava gerado nela, o que foi gerado nela, foi obra e graça do Espírito Santo. O anjo lhe visitou, e lhe confirmou, e lhe revelou a vontade do Pai. Até José, quando soube, quis abandoná-la secretamente. Porém, o anjo que falou com Maria foi o mesmo que falou com José: não temas em receber a tua, não é, esposa Maria, porque o que está gerado nela é obra e graça do Espírito Santo. José acalmou o coração, e quando já começou a ver, não é, a deformidade física de Maria, ela teve uma outra inteligência. Ela saiu daquele momento familiar. E diz a Bíblia no Evangelho de Lucas que ela foi para as regiões montanhosas visitar a Isabel. Isabel que também, não é, recebeu o milagre de Deus,
na vida de Zacarias, naquele dia que Zacarias demorou um pouquinho mais no templo, o Senhor lhe visitou, fez com que ele ficasse calado até que nascesse, e ele numa tabuinha escreveu o nome do seu filho, João. Aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Existem palavras em alguns momentos da nossa vida familiar que são curadoras. E quando Maria chega naquela região montanhosa, e se você entrou aqui e está passando um imbróglio familiar, busque uma região onde você possa respirar um ar fresco, onde você possa olhar de cima os problemas que estão embaixo. E interessante que quando ela chega e sauda a Isabel, Isabel diz assim: aí está a mãe do meu Salvador. Que palavra! Que momento, uma familiar dela, que lhe traz uma palavra de cura, de confirmação, de redenção, porque até ela estava confusa do que estava se passando com ela. Mas aquela palavra traz uma tranquilidade a Maria. E aqui, queridos irmãos, para que você entenda este momento, você precisa começar a leitura no capítulo 3. Porque no capítulo 3, Jesus cura um homem da mão mirrada. E naquela cura, as pessoas começaram a se afluir a Jesus. E houve ali uma espécie de ciúme entre os fariseus e os herodianos. E eles agora combinaram em fazer uma conspiração para matar Jesus. Interessante que os familiares de Jesus, que bem provável sejam seus tios e seus primos, ficaram sabendo dessa conspiração. E é sempre notório que as pessoas mais gostam das conspirações do que aquilo que é verdade. Mexe com o nosso imaginário, mexe com a nossa cultura, mexe com a nossa maneira de ser. Nós sempre gostamos das picuinhas. E isto fez com que, se você ler o capítulo 3, versículo 21, você vai entender por que Maria ficou do lado de fora. 21 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Aonde estava Jesus? Em sua casa. Aonde era a casa de Jesus? Marcos capítulo 2, versículo 1, em Cafarnaum. O que quer dizer Cafarnaum? A vila de Naum. Não se sabe se o profeta Naum viveu naquele lugar, mas fazia inferência ao seu nome. E naquela vila, naquela cidade, estava a casa de Jesus, aonde ele curou aquele homem que baixou do seu telhado por 4 amigos, e Jesus diz: filho, perdoados são os teus pecados. Censuraram ele por esta palavra, mas ele diz assim: o que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou toma a tua cama e anda? Na casa de Jesus sempre haverá milagre. É interessante, queridos irmãos, que Cafarnaum era como Araçatuba. Cafarnaum era uma cidade polo. Por quê? Porque o Império Romano fez daquela cidade uma cidade polo para todo o norte da Galileia. Porque ali o Império Romano construiu uma fortaleza. Porque naquela cidade estava a coletoria de impostos para o governo romano. E interessante que ali tinha um centurião com uma centúria, 100 soldados. E naquela cidade, além da cidadela forte, havia uma prisão. Por isso que os tios e primos de Jesus, que estavam dentro da casa de Jesus, com aquela conversa dizendo assim: prende-os, porque ele está fora de si. Tinha lugar para prender e tinha a força do Estado. Existem algumas forças em Cafarnaum. Primeira religiosa, havia uma sinagoga. Para se instalar uma sinagoga numa cidade, é necessário que se tenha um mestre, um conhecedor e perito da lei, para que possa ensinar o povo acerca da lei. Não se pode construir uma sinagoga sem antes ter o mestre da sinagoga.
Cafarnaum tinha uma sinagoga, onde Jesus fez grandes milagres. E havia a força do império. Estava se vivendo naquele tempo a paz romana, que começou 27 anos antes de Jesus, até 118 depois de Jesus. A paz romana era uma coisa que o Império Romano fez como política, para levar a cultura romana, a vestimenta romana, a língua romana, a comida romana, o modo de vida de um romano. Roma tinha uma cabeça meio inteligente. Não oprimiu, embora sempre esmagou seus opressores. E é nesta cidade, Jesus tem uma casa. E nesta casa está do lado de dentro os parentes de Jesus, dizendo para ele: prende-o, porque ele está louco. É por isto que Maria ficou do lado de fora. Jesus jamais vai ignorar Maria. Jesus, em capítulo 8, versículo 21 do Evangelho de Lucas, ele diz assim: sabe quem é meus irmãos e minha mãe? Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Maria era praticante da palavra de Deus. Ela preferiu não se meter nas brigas familiares. Quem sabe hoje você entrou na porta desse templo e seus familiares estão aí culminando o teu ouvido para você se separar do teu marido, para você separar da tua esposa, para você abandonar aquilo que com tanta luta você conseguiu constituir. Mas saiba, não é esta voz que você tem que ouvir, porque esta voz não é o parâmetro para a sua vida. Parâmetro para a sua vida é a palavra de Deus. Observe que Jesus faz uma distinção de quem é a verdadeira família. Aquele que é a minha mãe, aquele que são meus irmãos, são aqueles que ouvem, guardam e praticam a palavra de Deus. Se você está ouvindo, se você está guardando e se você está procurando praticar a palavra de Deus, Jesus está de olho em você. A tua casa será abençoada. Orama candaramachéria. Aleluia. Parece que ignorantes somos às vezes. Jesus é muito mau. Jesus, despercebe-se esse sentimento familiar. Senhores, não existe um filho mais responsável que Jesus. Quando Jesus vai fazer aqui na oração do pastor, ele falou assim acerca de Caná da Galileia. Foi essas primeiras expressões do pastor Aparecido. E lá em Canaã, nós aprendemos a responsabilidade do Filho Jesus. Olha, naquele momento existe muito hebraísmo, existe muita força da cultura trabalhando naquele texto. E aí o que acontece? Maria diz para os criados: fazei tudo o que eles vos disser. Responsabilidade. Se Maria não confiasse em Jesus, você acha que ela diria aos criados: faça tudo o que ele vos disser? Jesus nunca abandonou os seus irmãos. Jesus nunca deixou sua mãe ao léu. Você sabe quem estava no pé da cruz? Maria. Você sabe quem estava no cenáculo no dia em que foram cheios do Espírito Santo? Maria. Porque Maria guardava no seu coração: se você é crente, não se intrometa, fique do lado de fora. Você é santo. Suas roupas foram lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Não se miscua com esta baixaria. O crente, aleluia, ele tem revelação do alto. Ele tem a presença do Espírito Santo. Ele tem a unção do Santo que discerne tudo. Segundo diz a epístola de João, ele tem a graça de Deus para discernir o bem do mal, o certo do errado. A graça de Deus está na vida dele, mas existe um momento que as palavras não funcionam. Que existe, interessante, esses dias eu lendo, não é, um pouquinho sobre Spurgeon. Ele fala uma frase que é coisa linda. Sabe qual é o tamanho da tua luta? É o espaço entre a terra e o teu joelho. 45 centímetros é o espaço da tua luta para a resposta de Deus. E Maria guardava tudo no seu coração. Você pensa que aquela palavra que Jesus falou machucou Maria?
Meus irmãos e minha mãe são que fazem a vontade do meu Pai? Ou guardam e praticam a palavra do meu Pai? Não. Aquela palavra simplesmente demonstrou que Maria tinha categoria. Agora, no desenrolar deste imbróglio, existem algumas coisas que nós temos que ter em nota e observar muito claramente. A primeira coisa, que aqueles homens, parentes de Jesus, estão ali, é porque dizia que Jesus estava fora de si. Observe, louco. Quer dizer que todas aquelas curas, todas as manifestações de Deus na vida de Jesus, que é Marcos capítulo 4, versículo 18, deixa bem claro o que quer dizer: a unção do Espírito Santo está sobre mim, e me ungiu a pregoar, a dar liberdade, a curar os cativos, a levantar os paralíticos, a dar vista aos cegos, segundo eles, segundo os fariseus e os herodianos e os parentes de Jesus, era feito pelo diabo. Aí Jesus é categórico. Jesus jamais vai deixar você com dúvida. Se você pegou a cruz e seguiu a Jesus, não cerre a tua cruz, continue com ela. Porque Deus não dá nada mais do que você possa suportar. E nos momentos que você fraquejar, Ele vai te sustentar. Porque Ele é Deus. Ele não muda, Ele é eterno, a sua palavra não cai. Canta lá matéria, Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, murcha-se as flores, mas a minha palavra subsiste eternamente. Canta lá matéria, Jesus falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está aqui e vai confirmar esta palavra na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu coração. E a partir de hoje, vidas serão mudadas, pensamentos serão trocados. E se você ficar do lado de fora, você vai estar sendo guardado e praticando a palavra de Deus, porque o sol nascerá sobre você e a justiça de Deus se estabelecerá na tua vida. Então observe que Jesus aí vai fazer uma trama. Jesus é muito inteligente. Jesus vai, dá licença do meu jeito mineiro, vai. Quer dizer então que o diabo agora está dividido? Gaúcho, como pode, tchê? Quer dizer então que lá no reino do diabo, ele e os seus asseclas, seus anjos caídos, estão divididos? E Jesus diz assim: nem o diabo pode dividir. Primeira coisa, fique do lado de fora, fora da divisão. Não se intrometa com aquilo que não te diz respeito. Faça como Maria, guarde a palavra. Existem coisas que o crente nesse tempo tem que saber se envolver, saber ouvir e saber, não é filtrar em Cristo Jesus para saber se é evangelho cristalino, puro e santo, que pode mudar a história de uma vida. O céu é superior a todas as coisas e você não está caminhando para o inferno, você está caminhando para o céu. Guarde a tua vida, fique do lado de fora. Terá uma cécia. Jesus então usa ela: acerte com teu esposo, acerte com teus filhos. Você pensa que é fácil a vida da família? É como uma corda esticada e nós estamos lá, como malabaristas. Você pensa que é fácil? Se não fosse fácil, não era para você, porque Deus te colocou para causas difíceis. E você tem coração de Maria, você sabe aonde se intrometer. Você fica do lado de fora, vendo seu filho demonstrar quem é, colocando às claras e à luz aquilo que está estabelecido. E ele vai continuar dizendo: olha, quero continuar. Se o reino dele não está dividido, se uma casa estiver dividida,
ela não vai vencer. Como pode? Bonita aquela palavra que a gente sempre usa, não é? Como expressão de Jesus. O homem prudente, eu vou assemelhá-lo ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. O que é construir a casa sobre a rocha? É que o crente não vive na circunstância. Quer dizer, não é só quando eu estou assobiando que eu venho para o templo. É quando eu estou assobiando e quando eu estou chorando. Deixa a figueira balançar esta noite. Deixa o mundo balançar esta noite. Se você estiver em Cristo, a tua casa não vai cair. E Deus está te orientando. Fique do lado de fora quando houver divisão dentro da tua casa. Quando começar a ver, não é o intrometimento dos parentes, porque quem está de fora parece que vê o jogo melhor. Você tem palavra de Deus. O povo de Deus precisa começar a voltar para aquelas coisas antigas da palavra de Deus. A ver os seus olhos iluminados. Você sabe que o crente tem 3 olhos. 3 olhos, pastor? Até parece, não é? Uma brincadeira incoerente. Não. Paulo diz assim que nós temos um olho aqui, que se chama olho do entendimento. E ele diz assim, que seja iluminado o olho do vosso entendimento. Então hoje, não se faça de tonto. Levante-se e fique do lado de fora quando você ver a família sendo dividida por coisas desinteresseiras. Segunda coisa que Jesus vai fazer nesse texto, e aqui é um problemaço, porque ele vai falar de um pecado que não tem perdão. Existem muitas maneiras de se ver esse texto. Umas delas, não é que Deus não tenha a possibilidade de perdoar, porque Deus tudo pode. Ele é Senhor e soberano. Talvez aquele que ofendeu não alcance o coração para ser perdoado, recalcitrou, pedrificou o seu coração a tal ponto de já não mais receber a palavra de Deus. Segunda coisa, não peque contra o Espírito Santo. Porque Jesus está dizendo que aquela obra manifesta de Deus estava sendo dada para o diabo, sendo feitas por Deus. E sendo feitas por Deus, eles estavam pecando contra o Espírito Santo. Porque quem ungiu Jesus para fazer aquelas obras foi o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre mim, está sobre mim. E eu vou estabelecer, e eu vou curar, e eu vou, aleluia, trabalhar, eu vou edificar, eu vou salvar. Porque eu vim para buscar e salvar o que está perdido. Esta é a minha obra. Esse é o meu bem fazer e é nele que eu vou trabalhar. Aleluia! Louve ao Senhor, porque esta noite você está aqui e se houver qualquer atrito contra o Espírito Santo, busque a Deus, deixa Deus quebrar o teu coração, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Não existe pedra que não possa ser quebrada pelo poder da palavra de Deus. Então existem muitas maneiras de interpretar esse texto. Não é que Deus não tenha, é que às vezes eu não consiga alcançar esta condição. Esta é uma das interpretações. Não estou dizendo que é certa, estou te dando como linha de interpretação. E outros que dizem que jamais este alcançará em Deus um gozo e uma alegria completa, porque Deus te fez para ser feliz. Você pensa que Deus fez você quando Ele estava zangado? Deus te fez. Segundo a revelação de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, Ele te fez na sua alegria. E nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Ele nos fez no céu. Em que tempo? Na eternidade. Alegria, lugar e tempo. Deus te fez no momento de maior efusão de alegria. Você é projeto de Deus.
E se você entrou aquela porta, você não vai falhar. Você não vai errar o alvo. Hoje você vai destroçar as capas que te prendem, as cordas que amarram os teus passos, e você vai começar a correr o caminho e o propósito de Deus para a sua vida. Você não vai olhar para trás, porque quem olha para trás jamais vai conseguir vislumbrar o futuro. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Se eu lembrar que perseguia, se eu lembrar que matava, eu não terei força para desenvolver aquilo que o Senhor tem como propósito da minha vida. Não ore pelos pecados passados, eles já foram perdoados. E se houver alguma coisa, aqui está o anjo do Senhor, confessa e deixa, e alcança a misericórdia do Senhor. Xandará matéria. Porque hoje, infelizmente, irmãos, a igreja parou de praticar a confissão. Existe um versículo que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orais e sarareis. Mas existem situações que você tem que vir ao anjo da igreja. E eu quero te dar uma dica aqui. Vem um dia que o pastor estiver sorrindo. Se você chegou aqui e viu o rosto dele meio triste, fala com ele: não, hoje não é dia. Mas se ele tiver com aquele sorrisão alegre, puxando as carças assim, aí você fala: é agora. Sabe por quê? Porque está lá no livro de Provérbio. Não vá na casa do teu irmão quando ele estiver triste, porque ele vai te maltratar. Vai no dia na casa do teu irmão quando ele estiver feliz. Sempre haverá uma porta aberta. Senhores, evangelho é porta aberta. A porta é pequena e estreita, e o caminho também, mas está aberta. Basta você se achegar. E a Bíblia diz assim, que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que abandona alcançará a misericórdia. Aonde estão os teus acusadores? Eu já não os vejo mais, nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Primeiro, a divisão. Então a divisão é algo terrível, e nem no inferno está dividido, e nem a tua casa pode estar dividida. Ei, você que é noivo, quer casar? Case bem. Desfrute com a mulher da tua mocidade. Goze com ela. Seja feliz. E quando você vê estas coisas começarem a se movimentar, fique do lado de fora, quando elas se apresentam para querer meter a mão no lugar aonde não é devido. Jesus nunca esteve fora de si, e Jesus nunca esteve dividido, e Jesus nunca pecou contra o Espírito Santo. Ele é Deus e Ele é homem. A terceira coisa desta verdade de Jesus nesse texto: por que Maria ficou do lado de fora? E aqui vem uma coisa que a gente às vezes não generaliza. Jesus não. Nem todos são filhos de Deus. Capítulo 1, versículo 13 de João. Mas todos os que me receberem serão feitos filhos de Deus. Isso quer dizer, os que receberem no meu nome. Então nem todos são filhos de Deus. Existem filhos de Belial, existem filhos das trevas, e até crentes que quando perderam de olhar para as Escrituras, se tornam filhos de Belial. E começa a distorcer dentro da sua própria casa. Quando ele começa a filtrar a vida por aquilo que ele leu numa revista, por aquilo que ele ouviu de um psicólogo na televisão. Eu não sou contra a psicologia, mas evangelho não é psicologia. Por quê? Psicologia é dessa terra. Sabe o que Pedro diz? Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Nenhuma palavra deste calão alcançará o poder do evangelho. Não é à toa que Paulo diz em Romanos, porque o evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Nem é palavras demarcadas de sabedoria como essa que eu te falei: a distância do teu sofrimento está entre o chão e o teu joelho. Essas são palavras marcadas de pregadores que têm o seu valor e o seu sentido, mas filtre na palavra de Deus. Primeiro, a divisão. Segundo,
o pecado contra o Espírito Santo. Terceiro, deixamos de observar a palavra de Deus. Começamos a buscar arremendos neste mundo e nesta terra, para querer, não é, alcançar este coração. Se você é pai de filhos pequenos, qual é a orientação da Bíblia? Enquanto ele tiver a seu domínio, trazei-o à casa do Senhor, para que eles aprendam a palavra do Senhor, para que seja infundido neles os valores do reino de Deus, que são eternos. E a Bíblia diz que quando ele ser grande, não se esquecerá dele. Então comece a trocar o canal de tua televisão e comece a colocar algo de Deus lá naquela tela, naquela pantalha, como diz no castelhano. Coisa de Deus. Uma palavrinha só eu ouvi dizer: Deus é amor. Quem nunca cantou? Quem nunca cantou Davi? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Eu oro como Davi. Eu oro, instrui a criança no caminho em que ele deve andar. Remicanda da matéria. Maria ficou do lado de fora, porque ela estava cheia da presença do Espírito Santo. Ela estava cheia da palavra de Deus. E quem está cheio de Deus não se imiscui. Prepara-se o teu coração para milagre na tua casa. Deus está visitando a tua família e sacudindo Ramaxericanda os alicerces da tua vida. Anderandeclai Xeremim com uma sáfia Tirubrefai. Pastor, ficou bonito demais esse negócio aqui. Estou me sentindo bem. Ramanderícia ratéria. Olha que coisa linda. Até o último daquele lado lá vai ver nós aqui falando de Jesus, glorificando a Jesus. Não haverá espaço que não será tomado. Quereria faia. Aos visitantes daqui de Londrina, Elele, bendiciones hermanos. Esse é o lugar que o Senhor fez para que a sua palavra seja pregada. E se você ainda não adquiriu, eu preciso comprar uma nova. Eu tenho muitas versões da Bíblia, mas esta aqui, até falei na congregação aonde eu sirvo ao Senhor, já está marcada. Preciso de uma nova. Só que quando eu compro Bíblia, aquelas que são pesadas, eu não trago para o templo. Agosto, irmão, dá problema de coluna. Eu trago as que são levinhas. Sabe por quê? Porque tem crente que só fica no comentário, não lê a Bíblia. A gente compra o Bíblia de comentário para ler o pensamento do comentarista daquele texto. Compre uma Bíblia assim, para que você faça os seus próprios comentários. Talvez você possa dizer assim: mas como? Senhores, primeira regra da interpretação: Bíblia interpreta a Bíblia, quer dizer que as próprias respostas estão dentro da Bíblia. Segunda regra, a presença do Espírito Santo na tua vida. Ele é aquele que inspirou os escritores e te inspirará a verdadeira palavra de Deus. Então hoje aprendemos com esse coração generoso de Maria. E não ficamos brigando com Jesus. Jesus jamais vai maltratar Maria. E se você pensa que Jesus foi mal educado, Jesus simplesmente está confirmando o que Maria está fazendo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, guardam e praticam a palavra de Deus. Maria estava praticando a palavra de Deus, porque Maria não queria estar dentro para ver seus próprios parentes acusando seu filho.
porque ela tinha no coração que aquele que estava lá era o Filho de Deus, era o Filho de Deus, era o Filho de Deus. Queridos irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesse